Em todas as análises de notebook que eu faço aqui no canal, eu sempre me deparo com inúmeras perguntas parecidas. É, esse notebook ele é bom para desenvolvimento ou você me indica outro? Então, por isso, eu decidi fazer uma lista dos melhores notebooks para desenvolvimento ainda no ano de 2024. Então, fica aí que eu vou provar que existem inúmeras opções que vão satisfazer até para quem quer gastar quase nada. Então, sobe a vinheta e segue pro vídeo. Em todos os meus vídeos de análise de notebooks, eu sempre me deparo com uma pergunta que está sendo muito comum, que é: esse notebook é bom mesmo para desenvolvimento? Bom, as nossas análises não eram focadas em desenvolvimento, por isso eu decidi fazer um vídeo exclusivo sobre isso. E eu vou trazer as melhores opções e para todo tipo de bolso. Ah, e só um detalhe, antes da gente começar, todos os links de notebook eles vão estar aqui na descrição, já com os preços que eu vou estar falando no vídeo e também com os cupons de desconto aplicado, tá? E além disso, esse vídeo vai ser o mais democrático possível. Eu não vou só cobrir notebooks caros, baratos ou intermediários. Nós vamos cobrir opções de desde R$ 2.600 até a casa dos 10 mil. E são opções que são, inclusive, bem fora da caixa quando a gente pensa em desenvolvimento, tá? Então fica aí no vídeo que nós traremos as melhores opções. Bom, antes de qualquer coisa, o que eu considero um notebook ideal para desenvolvimento? Lembrando que nós queremos cobrir o máximo de faixa de preço possível. Nós entendemos que pessoas com pouco dinheiro querem começar a programação ou pessoas que já programam há bastante tempo e querem um notebook um pouco mais top, tá? Então, para esses critérios, eu utilizei basicamente dois, que é processador. No caso, nós estamos utilizando o Intel Core i5, i7 e i9, memória RAM e também armazenamento do tipo SSD ou NVMe. E a opção mais óbvia que vem na minha cabeça é o Dell Inspiron 15. Eu já fiz análise de dois Dell Inspiron 15 com configurações um pouquinho diferentes e eles foram muito bons. O Dell Inspiron 15 ele é aquele computador que foi feito exatamente para o público corporativo, que são pessoas que querem trabalhar com ele. Ele une algumas coisas que esse público ele precisa. Primeiro, o notebook ele tem que ser com uma boa construção e que vai durar bastante. O Dell Inspiron 15, na maioria das vezes, ele vem em versões de aço ou alumínio, o que aumenta bastante o tempo de vida útil desse computador, sem que ele tenha muitas quebras, seja na dobradiça ou em outras áreas. E esse notebook ele tem uma ótima tela, uma excelente bateria, inclusive na versão i7, e uma boa portabilidade e com a tela de respeito. E como eu comentei, esse notebook ele se diferencia pela versatilidade. Todos os notebooks da Dell, quando a gente compra nos sites oficiais, a gente consegue customizar ele. Então você consegue escolher o processador, a memória RAM, se ele vai vir ou não com sistema operacional e se vai vir com placa de vídeo dedicada e assim por diante. Então, esse notebook aqui, nós temos várias opções com i5 e com i7 que são bem interessantes, que eu vou colocar aqui na descrição aqui embaixo. E ele custa na casa dos 4 até 5.500 reais, tá? Então é uma opção muito boa, muito durável. E para mim, eu acho a mais óbvia quando vem na cabeça comprar um notebook para desenvolvimento. A segunda opção, ela é incrível. A primeira vez que eu vi esse notebook e principalmente o preço dele, eu fiquei de boca aberta. Eu estou falando do Asus VivoBook 15 Pro. Cara, esse notebook, ele tem uma especificação de respeito. Para começar, ele é um Intel Core i9. Eu nunca tinha chegado perto do Intel Core i9. Foi a primeira vez que eu cheguei, fui perto desse notebook. E ele já vem com a geração 11 e o modelo dele é o 11900H, que tem uma velocidade e um clock bem interessante e vai atender muito bem qualquer tipo de desenvolvedor. Além disso, ele conta com 16 GB de memória RAM da velocidade de 2400 MHz, o que tá na média nesse caso. Porém, uma coisa que eu gostei muito nele é com relação à tela. Primeiro que a tela dele tem as comuns 15.6 polegadas, porém ela é uma LED IPS e ela tem umas certificações de cores bem bacanas, que é a certificação Pantene, que vai comprovar que as cores que estão sendo mostradas no monitor sejam as cores reais. Ele não vai ter muita distorção de cor. Então, para quem é da área mais do front-end, esse notebook aqui vai ser bem bacana, tá? Fora que a tela tem 144 Hz e para quem quer, por exemplo, jogar fora do horário de trabalho, também vai poder. Além disso, ele conta com a placa gráfica off-board RTX 3050, que não é a mais top de linha,
mas ele tá bem bacana para um notebook nessa faixa de preço, especialmente com a placa de vídeo dedicada. E fora que na casa dos R$ 7.000, onde a gente compra esse notebook, ele tem algumas coisas que eu achei bem interessante. E, por exemplo, som de notebook geralmente é péssimo. Esse som, ele é bem bacana. Além disso, ele vem com uma caixa de som, só para vocês terem uma ideia, uma caixa de som embutida, que é a dona da JBL e produz produtos de altíssima qualidade de som. E esse, além de ser bem pequeno, ele tem uma qualidade de som surround bem interessante. E, gente, na casa dos R$ 7.000, você comprar um i9, 16 GB de memória RAM, e uma placa gráfica dedicada 3050 RTX, é excelente. E é por isso que a primeira vez que eu vi esse notebook eu fiquei de cara com o preço. Cara, e outro notebook que eu comprei bastante unidades para uma equipe de desenvolvimento que eu coordenava foi o MacBook M1. Quando a gente fala de Apple, logo vem na cara que a gente vai gastar 10, 20, 30 mil reais no notebook. Mas a experiência que nós tivemos na equipe utilizando o MacBook M1 foi bem interessante. Eu estava com medo com relação às limitações que o Mac traz e também se ele ia servir para a equipe, já que a gente nunca tinha utilizado, principalmente com relação à usabilidade. Porém, eu digo com toda certeza, o MacBook Air M1 de R$ 5.500 mais ou menos, que você vai encontrar na internet, é uma excelente escolha para desenvolvedores. Não só porque o iOS é bem intuitivo para algumas pessoas, mas principalmente com relação à performance. A performance se mostrou melhor, inclusive, do que o notebook da Asus, que na minha equipe também tinha. Mesmo sendo o Mac M1 de algumas gerações atrás, ele ultrapassa a performance do Intel Core i9. E fora que a galera elogiou bastante com relação a consumo de bateria. Muitas pessoas me reportaram falando que a linha MacBook M1 para desenvolvimento conseguia ficar 2 dias longe das tomadas facilmente. Então a galera conseguia se ir de um lugar para o outro de forma mais rápida, sem estar necessariamente carregando o notebook toda hora. E outra coisa que foi muito elogiada foi o Magic Trackpad da Apple. Ele é bem grande com relação ao notebook e os comandos touches eles são bem intuitivos e dá um aumento de performance bem interessante. Além disso, você não vai encontrar nenhum notebook Windows com a tamanho, a portabilidade dele e também com relação ao peso. Então vai ser aquele notebook que você facilmente vai carregar na mochila e você mal vai perceber que tem um notebook lá atrás. Porém, nem tudo são rosas nesse notebook. Eu coloco ele com dois fatores que a gente tem que prestar bastante atenção. O primeiro deles é com relação à compatibilidade de aplicativos. Você não vai utilizar os mesmos aplicativos que você usa no Windows. Claro, ele vai ter o Visual Studio Code, ele vai ter vários outros aplicativos nativos que você também vai achar no Windows. Porém, por exemplo, o Microsoft SQL você não vai conseguir usar num notebook desse. E você vai ter que achar uma outra opção para substituir esse programa. Uma outra coisa que, pelo menos, eu não gosto tanto é com relação ao tamanho de tela. O MacBook M1 ele tem aproximadamente 13 polegadas de tela, o que é bem menor do que todos os notebooks dessa lista. Então, se você gosta de tela muito grande e não preza pela locomoção do notebook, eu acredito que essa não vai ser uma boa opção. Porém, lembrando, custando R$ 5.500, ele está se tornando uma das melhores opções dessa lista. Então vamos para a próxima opção. Agora, um concorrente da Apple é o Samsung Galaxy Book 2. Ele tem versões i5 e i7 e o preço é bem interessante. Ele tem uma configuração bem bacana, principalmente pelo preço, e ele vem se tornando uma opção, especialmente a geração 2, que é uma geração um pouquinho mais antiga, ela tem mais de um ano e ela entrega um custo-benefício muito maior do que a geração atual, que é a Galaxy Book 3. Esses notebooks eles são bem leves e elegantes. Além disso, ele tem as portas USB necessárias para você trabalhar, que são 3. Ele também conta com portas USB tipo C e bastante versões para você escolher. Eu recomendo a versão i7 ou i5. A versão i5 ele está custando R$ 2.600 e já a i7 ele está custando R$ 3.600. É uma diferença de R$ 1.000 de preço, porém essas duas opções estão com um excelente custo-benefício no mercado. O único problema que eu vejo nesse notebook, eu li inúmeras avaliações deles, tanto no Mercado Livre quanto na Amazon, é com relação à bateria, que é bem decepcionante. A bateria desse notebook, a galera reclama bastante.
especialmente as pessoas que exigem mais. Ele não vai durar mais do que 3 ou 4 horas de uso mais forte, tá? Então, se você quer usar o notebook por bastante tempo fora das tomadas, esse aqui não vai ser o ideal para você. Porém, tem um excelente custo-benefício e também é da Samsung. Esse meu aqui, por exemplo, é da Samsung e eu gosto bastante. E o último da lista é o Asus VivoBook 15. Ele é um notebook também de excelente custo-benefício e nós estamos falando da versão com i5. E detalhe, tem várias versões com i5, por exemplo, a versão com i5, 8 GB de memória RAM e 16 GB de memória RAM. Eu já alerto para vocês, não comprem a versão de 8 GB e sim a de 16. A diferença de preço é R$ 100 e não faz o menor sentido você pegar a versão de 8 GB, já que não muda nada no preço, né? Além disso, ele também conta com a versão i7, custando também R$ 1.000 a mais, então ele se torna uma excelente opção para quem quer comprar um notebook bom e barato. Bom, a lista terminou por aqui, porém nós temos que falar alguma coisa desses notebooks. Eu elenco 3 notebooks que eu dou total destaque a algum tipo de pessoa que já está há bastante tempo desenvolvendo. Eu coloco na lista o Asus VivoBook 15 Pro, aquela versão com i9. Além disso, o MacBook ele está se tornando uma excelente opção, o MacBook Air M1. E também o Dell Inspiron 15. É aquele notebook que é para o mercado corporativo e ele vai durar bastante, além de ser da Dell. Uma das melhores marcas desde sempre em relação à construção de notebooks. Já para quem está começando agora, eu não indico você comprar um notebook muito caro, já que você não vai utilizar o máximo de recursos do mundo, né? Então vamos lá. Se você está começando a estudar agora programação, ou fazendo curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ou sistemas da informação, eu recomendo que você compre um notebook de entrada, especialmente aqueles que eu comentei no final, tanto com o Intel Core i5 quanto com o Intel Core i7. Claro, vai depender do seu orçamento, né? Então, se você está começando agora, eu recomendo tanto o Galaxy Book 2 quanto o Asus VivoBook 15 normal, tá? Sem ser o Pro. Esses dois notebooks eles vão ser excelentes para quem está começando e que não vai utilizar o máximo de recursos possíveis do computador. Bom, gente, então a lista é essa. O link dos notebooks estão aqui na descrição e são excelentes opções, tá? Lembrando que eu trabalhei bastante tempo em fábrica de software, eu gerenciava equipes, eu sabia quais eram computadores que comprar, então essa é uma análise que foi feita por bastante tempo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei e te vejo no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.